Você é um gay emocionado? Você sofre com isso? Até que ponto isso é saudável? Devemos demonstrar o nosso sentimento pelos caras que a gente tá ficando? Isso pode ser um pedido de ajuda? Isso tudo e muito mais no Pod Gay. Um podcast feito por 2 psicólogos para falar sobre saúde mental, dramas e muita viadagem. Um espaço para discutir tabus, dicas, dramas e, claro, te mostrar que tá tudo bem em ser gay. Pod Gay. Olha só, parece que esse tema promete, hein? Eu acho. Antes de mais nada, me fala, amigo, como é que você tá? Eu tô boazinha. Tô cansadinha, com fominha, mas nada demais. Nada que eu não esteja sempre, né? E você, amigo? Eu tô no mesmo nível, assim, também. Meio cansadinho, mas feliz e com vontade de comer. Aquelas coisas, né? Comer o quê? Então, é sobre... É sobre, não vamos falar sobre... Não, Melhor não. Não, próximo. Deixa abaixo. Abaixo, exatamente. Mas olha só, eu tô curiosíssimo pra te perguntar. Tu tem cara de ser gay emocionado. Eu? Tu tem cara de ser gay emocionado que fica fingindo que não é emocionado, mas que no fundo é. Você acertou se fosse há 2 anos atrás. Hoje eu... Não, se fosse há 1 ano... Não, talvez um pouco menos. Para, semana passada, Lucas. Sabe o que que é? Lá vem a historinha, conta. Antes eu sofria, hoje eu sou fria, entendeu? Nossa... Mas com uma piada Gostou? tosca dessa, só sofria mesmo. Não é Porque, piada, olha, é estilo de vida, é meu estilo de vida. tá lá no diagnóstico, puta. É. Ó, gente, eu tô sentindo desrespeito aqui contra o meu estilo de vida, contra a minha personalidade. Vocês estão de prova, né? Mas você... É engraçado, Jonah. Você parece aquela pessoa que também banca o livrão, né? Tipo, não me apego a ninguém. E quando vê, você tá emocionado pela pessoa ali. Você tá super, né, querendo fazer chameguinho. Ali todo querendo demonstrar pra pessoa. Você tem esse tipo de personalidade. Pelo menos você passa essa imagem. Não sei. Pois é. Parece que tem que trocar esse canal aí, porque tem alguma coisa de errado. Eu não sei se exatamente o que eu tô passando é o que tá acontecendo. Eu posso te falar o seguinte. Eu sou o tipo de pessoa que eu gosto... Eu já descobri que a minha linguagem do amor é com gestos. Eu gosto de fazer coisinhas. Então... às vezes eu gosto de fazer coisas pra agradar as outras pessoas, sim, mas isso não faz de mim emocionado. Eu te confesso que, na verdade, isso foi sempre um grande problema nos meus relacionamentos e dates, sabia? Os caras sempre falavam que eu era uma pessoa fria demais. É, menina. Eu fui me tornando emocionado com a vida. Ou melhor, a vida foi me emocionando. Você sabe que comigo foi ao contrário? Eu era muito... Nossa, eu era, tipo, intenso. Eu era intenso antes. Só que... Intenso ou ansioso? Intenso e ansioso. Só que eu ficava, tipo assim, muito... Nossa, dá-lhe Dá-lhe intensidade. remédio. E aí... eu naturalmente... Não, aí eu comecei a ficar muito frio. Aí hoje eu acho que eu tô encontrando equilíbrio, sabe? Mas... Porque assim, nossa... Eu me envolvo com... Olha, eu não sei se eu falei isso no episódio. É porque teve um episódio, gente, que eu vou falar aqui. Que o Jonah não salvou o áudio. Eu não lembro se foi nesse episódio que o Jonah perdeu o áudio dele. Gente, perdemos um episódio porque eu não salvei o áudio depois da gravação. Acontece. Eu não raro, lembro mas... qual era o tema, mas eu sei que era babado. É raro, mas acontece, né? E... Eu acho que foi nesse episódio que excluiu, mas que eu costumo a gostar de caras que têm muitas questões na vida. Eu não tô falando, tipo, problemas, porque todo mundo tem. Tô falando de caras que não conseguem lidar com os problemas deles, assim, de um nível surreal, tipo, de jogar pra outra pessoa total. É esse tipo de pessoa que eu gosto. Eu falei, opa, sinal vermelho, né? Tu gosta de um boy que pode virar teu paciente, é isso que tu tá me dizendo, Eu então. acho que é a maneira de recrutar, entendeu? Pacientes. Só pode. Não, amiga, é porque, tipo assim, não é, não sei o quê. É foda porque a gente atrai, né? A gente sai com um cara e fala que é psicólogo, é sempre a mesma historinha. Não vou falar nada da minha vida. Dá 5 minutos a pessoa tá chorando de sair ranho do nariz, contando do ex. Não é? E eu quero que se foda, entendeu? Eu tô assim agora, tá vendo? Eu gosto de conhecer a pessoa e eu gosto... Não, mas assim, falando sério, eu acho que faz parte um pouco da minha personalidade querer
ser, tipo, essa pessoa que, sei lá, tipo, dá esse espaço, sabe? Só que ao mesmo tempo, eu sei que eu tenho que lutar um pouco contra esse meu estilo, mas o que eu tava falando é que justamente essas últimas relações que eu tive com pessoas problemáticas, elas me ensinaram muito a respeitar o meu próprio espaço, entendeu? E aí, com isso tudo, Pelo pelo menos mínimo, isso. né? E aí eu consigo hoje encontrar esse equilíbrio mais fácil, entendeu? Entre ser emocionado ou não. Entendo. Mas vamos primeiro definir, né? Quem são esses gays emocionados, né? Tipo, o que você diria que define um gay emocionado? Essa é uma pergunta que vai cair no Enem. Eu vou utilizar a definição que os meus pacientes me trazem em consultório sobre o que a grande maioria dos gays considera o gay emocionado. O gay emocionado é aquele gay iludido que já se joga logo de cara, falando todos os desejos e os planos dele de que ele quer casar. No primeiro date, ele já começa a imaginar as flores do casamento de vocês. É aquele que já sai falando dos seus sentimentos, que tá afim, que tá apaixonado e que quer conhecer melhor. Ou seja, basicamente o gay emocionado é o gay que não tem vergonha de deixar explícito logo do começo os seus interesses emocionais por uma outra pessoa, né? Porque essa é uma questão importante, né? Quem define o quão emocionado é o gay? É o gay que fala? É a pessoa que tem dificuldade de receber as emoções dos outros e daí acha que só porque alguém tá compartilhando de como se sente, ela é emocionada demais? Qual é o limiar? O que pra ti define o gay emocionado, Cara, Lucas? então, é muito difícil, mas de acordo com a OMS, né? de- Tô brincando, gente, tem nada de OMS. Mas de acordo com a Convenção Anual dos Gays, a definição de gay emocionado. E aí, eu já vou pro ponto de que o gay emocionado não é algo tão positivo assim, né? Eu, pelo menos, vou por essa definição. De ser algo... De ser um comportamento que é excessivo pro momento que ele está vivendo. Ou seja, não corresponde, na verdade... Não excessivo, mas que não corresponde ao momento em que ele está vivendo. No sentido de... É uma pessoa que projeta demais, entendeu? Idealiza demais. Porque assim, cada um vive e é muito subjetivo o que a pessoa sente quando tá conhecendo alguém ou no relacionamento, né? Então realmente é muito difícil. Mas nesse encontro anual, o que a gente definiu? Quando a pessoa ela idealiza demais uma coisa, quando ela tá assim, além dos elementos que foram dados ali, quando ela começa a inventar a pessoa na cabeça, inventar demais situações, que é diferente de expectativa, viu, gente? É quando é algo que ultrapassa mesmo aquilo que tá rolando. Isso é um gay emocionado. E o gay emocionado não necessariamente é aquele que fala. Às vezes o gay emocionado em off, ele deixa baixo, entendeu? Às vezes é um gay que deixa É baixo. verdade, sofre Que você acha caladinho. que tá tudo bem, quando você vê assim, aparentemente tá tudo bem, que ele tá assim, não, tranquilo e tal, conversando na boa, deixando o tempo rolar. Não. E Aham. também tem isso, muitas vezes é o gay emocionado é aquele que quer ultrapassar o tempo. É porque assim, você tá conhecendo a pessoa e a pessoa fica forçando, né, para que as coisas aconteçam. Tipo, né, no primeiro dia já tá querendo apresentar pra família, já tá querendo plano assim. Nossa. É bem louco, porque às vezes o gay emocionado, ele é emocionado no silencioso. Porque há já essa cultura e esse estigma com gay emocionado, Né? né? Eu já escutei várias vezes de pacientes, eu não posso, Jonah, não dá pra eu ser gay emocionado porque ninguém gosta do gay emocionado. E daí, volta e meia eu recebo pacientes que estão saindo, conhecendo um boy, e depois do primeiro encontro falam, eu sou o amor da vida dele, mas ele ainda não sabe. Eu fico só cronometrando quanto tempo vai demorar pra quebrar a cara, assim, eu fico, foram só 4 semanas, dessa vez foi rápido, né? Às vezes nem isso. Às vezes nem isso, às vezes no segundo encontro já virou marmelada. Já virou marmelada, exatamente. Porque tem isso, né? E aí, partindo assim do que eu falei sobre o gay, ele ser algo que idealiza demais, o gay emocionado ser alguém que idealiza demais, eu penso o seguinte: muitas vezes essa projeção, que a gente chama de projeção, né, que é você tacar os seus sentimentos na outra pessoa, na visão que você tem da outra pessoa,
Isso pode acontecer, não que aconteça só com LGBT, gays não, mas eu vejo isso pode acontecer na comunidade gay pela seguinte razão, né? Como a gente teve por muito tempo uma dificuldade social de estar com as pessoas, como a gente não teve aquela pessoa com quem a gente pôde contar, como a gente vivenciou muitos problemas, às vezes a gente hoje ainda vivencia, não sabe como lidar, a gente cria expectativa que a sociedade, né, faz a gente cultivar, de que a gente vai encontrar uma pessoa, essa pessoa ela vai ser, né, vai ser aquele príncipe que vai chegar no cavalo, vai te resgatar, e aí depois vocês vão viver felizes para sempre, né? Num lindo conto de fato que vai resolver todos os seus problemas. Mas, e é complicado lutar contra isso, porque é uma coisa, e eu não falo, na verdade, necessariamente só pra gay, tá? Eu vou falar o porquê que isso acontece muito com gay depois, mas só pra contextualizar, isso, na verdade, acontece com todo mundo, e é como se essa necessidade de encontrar alguém fosse uma meta do tipo, para você ser feliz, você precisa ter sua casa própria, comprar um carro e ter um relacionamento, entendeu? É como se fosse algo engessado assim. Aham. E aí as pessoas procuram um relacionamento, elas não deixam rolar, que é muito diferente uma coisa da outra. E aí, e exatamente por esse motivo de a gente achar que a felicidade vai estar em um relacionamento, nós gays a gente joga mais ainda, né? Essa necessidade de ter uma relação, porque a gente vive um sofrimento extra, né? Além de todo sofrimento, a gente tem a homofobia, exclusão e etc. Então, e aí por isso que eu falo que muitas vezes o gay emocionado eu não classifico como algo tão positivo. E aí é diferente de gays que demonstram, né? De gays que demonstram, tipo assim, sei lá, saiu do primeiro date, tipo, curti muito conversar com você e tal, sabe? Tipo, nesse nível. Eu não acho que seja um gay emocionado, né? Porque ele tá falando ali de uma expectativa, de um acontecimento que realmente Falando de como ele se sentiu, né? perfeito. Então, por isso que eu acho que o gay emocionado não classificaria em quem demonstra. Muitas vezes é quem não demonstra e geralmente quem tá, tipo, além do que aconteceu, entendeu? A pessoa já tá, tipo, passos à frente e ela tá jogando pra pessoa muitas responsabilidades da vida dela, sabe? E, tipo, a pessoa, sei lá, nem sabe se vai querer ficar com você, você nem sabe como é que é a pessoa, entendeu? Porque tem isso, né? Às vezes a gente se ilude, a gente cria um personagem, né, da outra pessoa que não é. Eu penso, te ouvindo falar sobre essa coisa da idealização, né, Lucas? Foi por isso que Hot Stopper viralizou e virou uma febre. Sim. Acho que Hot Stopper concretiza. Nossa, que sotaque britânico, né, menina? Bem da Inglaterra. Ai, querida, todo americanizado. Ah, Aham. desculpa, pode Daqui a falar. pouco eu começo a cantar Adele. E daí, como eu tava te falando, é que você me interrompeu 4 vezes só nesse episódio. É... que eles é um É meu rancoroso. jeitão de ser. Próximo episódio, o gay rancoroso. É. Por que Hot Stopper foi uma febre? Hot Stopper deu vida aos nossos sonhos, né? Quantos de nós idealiza e ainda tem essa fantasia e esse sonho, né? Como uma crença e algo tão central nas nossas vidas de ter alguém que vai suprir e com quem teremos aquela paixonite adolescente que nunca tivemos, né? Daquele que vai te, te dar suporte. Muitos de nós, às vezes, ainda acredita nessa paixão de um relacionamento que faça me sentir seguro, que me complete, que me faça sentir pertencente, né? Que me valorize, que me qualifique, que me identifique, que me dê significado enquanto pessoa, porque é isso que a grande maioria dos relacionamentos na adolescência fazem, né? A adolescência é uma época de transição onde eu me distancio da minha família, eu começo a desenvolver um outro espaço social.
E os relacionamentos amorosos, os primeiros contatinhos, costumam ser o nosso principal espaço de segurança para isso, né? Tanto que quantos adolescentes aí começam a namorar, engatam no relacionamento por 2 anos, daqui a pouco engravidam, né? Héteros em geral engravidam, daqui a pouco casaram e por aí vai, né? Agora, quando a gente olha para a comunidade gay, né, para a comunidade LGBT em geral, essa nossa adolescência ela é toda truncada, né? Ela é interrompida e postergada e privada, na verdade. E isso tem um impacto, né, Lucas? Porque daí quando nós chegamos na vida adulta, ainda ficamos com esse impulso e essa expectativa, essa ilusão de ter esse relacionamento de conto de fadas tipo Hot Stopper, né? Que na maioria das vezes não acontece. Porque é isso. Primeiro que você não é mais adolescente. Depois porque as necessidades de um relacionamento hoje na vida adulta são muito diferentes de quando você é mais jovem, né? Hoje em dia, quando a gente tá aí na vida trabalhando, tendo que pagar boleto, com seus corres, sofrendo, lidando com os problemas da vida no dia a dia, gente, precisa mais do que um relacionamentozinho fofo com alguém que te ama, assim. Você precisa ter alguém que vai estar ali disposto para bancar e lidar com os conflitos da vida. Então, perceba que é exigir demais, né? É colocar muita expectativa, às vezes, num relacionamento, especialmente quando tu acabou de conhecer uma pessoa que te interessa, porque esse é o ponto. O gay emocionado, ele é emocionado por quê? Porque ele ficou interessado naquela pessoa, né? Então, parece que no momento onde nós nos sentimos atraídos, facilmente esse desejo toca nessa fantasia e nesse sonho de ter esse relacionamento idealizado, né? Faz sentido? Sim, você tava falando, eu tava lembrando de mim. Quando eu tinha muito essa expectativa ainda, quando eu era apenas um gay iludido, sem, não corrompido pelo mundo aqui. Quando eu ainda tinha essa expectativa, é engraçado, porque quando eu não estava gostando de alguém, tipo, isso era zerado. Só que quando eu começava a gostar, isso vinha de uma intensidade que era muito difícil controlar, né? Porque é isso. Essa Aham. dificuldade da gente controlar essa insegurança e tudo, parece que é um pacote que tá ali só esperando pra aparecer, né? Porque a gente, na verdade, ao invés Sim. da gente lidar com esses sentimentos, a gente simplesmente esconde, né? Só que a conta veio depois. E aí eu Sim. acho que a gente não lidar com isso traz uma... É justamente essa insegurança, né? Porque, querendo ou não, o gay emocionado, pelo que eu percebo, né? Óbvio, sem generalizar, mas o que eu percebo são pessoas muito inseguras, né? E essa insegurança muito vem dessa falta de autoconhecimento e de autoestima, né? Quando eu falo autoestima, não é só físico, tá, Também. gente? Autoestima física, né? Você se olhar no espelho é a última camada ali da autoestima. É você se sentir competente, você se sentir bem perante ao mundo. Então, quando a Uhum. pessoa ela é muito insegura, ela tem essa dificuldade de tomar as decisões por conta própria, ela acha que não consegue viver sozinha, morar sozinha, fazer as coisas sozinha, trabalhar, tomar as decisões por conta própria. São pessoas que elas têm esse bloqueio, né? E claro, você ouviu a vida inteira que você é uma pessoa ruim, que você vai ser excluído, que você não tem capacidade, que você é diferente das outras pessoas de uma maneira ruim, né? Fica muito fácil desenvolver esse sentimento. Mas é preciso compreender e até de maneira justa com você e com as outras pessoas, a entender que você é capaz e que as decisões elas vão ser tomadas por você. Por mais que você tente terceirizar as decisões da sua vida, por mais que você tente terceirizar a solução dos problemas, isso não vai acontecer. Porque o você fazer isso já é uma decisão. E quem vai lidar com a consequência vai ser você. Não vai ser a outra pessoa. Por mais que ela tenha decidido, vai ser você. Então, você pode estar num relacionamento, você pode estar morando com a pessoa. Ainda assim, a decisão dos seus problemas, ela é totalmente sua, responsabilidade sua. Então, isso é uma coisa que não adianta. E aí você se envolver com uma pessoa somente por esse motivo, né? Ou que seja esse 90% do motivo, isso vai fazer com que você tenha, ou que provavelmente você tenha uma relação muito ruim. Porque você vai ficar dependente da pessoa, você vai ficar vivendo o que ela vive, o que ela te dá ali, né? E você se contenta com isso.
você fica submisso e ainda tem uma dificuldade muito grande para sair, né, desse relacionamento. Muitos relacionamentos abusivos acontecem por Verdade. conta disso, né? Então, quando a gente fala de gay emocionado, existem camadas, né? Existe aquele gay emocionado que, ok, mas tem outros que eles ultrapassam o limite do saudável. E aí não é algo Que muito não legal. tão ok. E não tão ok. Então, é algo a se pensar, né? Essa insegurança. E é tão mais gostoso estar falando, né? Porque o relacionamento da vida adulta, ele não resiste a essa ficção, né? Que é super legal de se ver, é É super gostoso, verdade. mas ela não resiste. Só que, e aí a gente fica, né, querendo colocar expectativa na outra pessoa, a gente fica só vendo a outra pessoa do jeito que a gente quer. Mas é engraçado, porque quando a gente permite ver a pessoa de fato com quem ela é, parar de colocar tanta expectativa em cima dela, né, de jogar tanta responsabilidade em cima dela, parece que é até mais gostoso, né, quando encaixa, né, quando as pessoas, os valores se encaixam e tal. Então, é até muito mais gostoso, sem aquele sofrimento o tempo inteiro, sem aquela ansiedade o tempo inteiro. Claro que nada é perfeito, mas para de ser uma carga, sabe? Para de ser aquilo, porque quando você muitas vezes coloca uma expectativa muito alta, você fica com medo de tudo fugir a ela, né? De tudo fugir essa expectativa. Então, assim, na mínimo sinal que alguma coisa vai fugir, Sim, você já entra num pânico, numa ansiedade, né? Porque a solução da sua vida sim. é aquela pessoa, né? Teoricamente. Então, aí você sai disso, né? Agora, você sentir que essa expectativa tá saindo, você entra em pânico, você entra em surto. Falar entra em curto, né? Mas entra em surto também. E diferente se você começar. Claro, expectativa a gente sempre cria, né? Mas se existe uma dose ok da expectativa, né? Em que não foge muito a realidade, tudo bem. É gostoso, fica muito mais gostoso. É, eu acho que não tem problema nenhum. Assim, acho que, parando pra pensar, né, Lucas? Inevitavelmente, quando você tá lá de boa distraído e de repente você conhece alguém que te chama atenção, que te deixa atraído, é óbvio, é extremamente natural que você entre nesse modo do tipo, ai meu Deus do céu, eu quero, né? Isso já é muita ansiedade, tem uma ansiedade presente dessa coisa do eu quero e quero pra ontem, isso, nossa, é muito importante pra mim, ou eu desejo muito isso. Já vou casar com a pessoa. Mas vou casar com essa pessoa, nossa, encontrei o amor da minha vida. Gente, eu escutei nesses últimos dias, assim, várias dessas histórias em terapia dos meus pacientes. Encontrei o amor da minha vida, Jonah. Eu sou o amor da vida dele, mas ele não sabe. E daí eu sempre fico pensando, né? Falo, será que ele não sabe mesmo? Será que é isso que tá acontecendo? Não que não seja, sabe? Tipo, não que do outro lado não tem alguém que está ali retribuindo, mas Talvez não no nível que a pessoa quer. é, sabe? E não do jeito também. E não do jeito. Exatamente. Será que você consegue se conectar com o que acontece para julgar as coisas a partir do que de fato está rolando e não do que você está projetando? Que isso, assim. E vou dar um exemplo, tá? Às vezes você, tipo, tá conversando com um cara que te deixa por vários motivos que ele não está disposto a ter um relacionamento. Ele tá ocupado, não tá no momento de vida dele, etc. Mas se você continua insistindo, e se você não consegue controlar a tua ansiedade para julgar isso a longo prazo pode te frustrar, porque vai sempre parecer que é algo pessoal e que é contigo, quando na verdade não é. Às vezes a outra pessoa só não está disponível. E talvez você seja um cara incrível e maravilhoso, mas ela não está disponível. Então, se tu consegue regular isso, né, de perceber, ok, tipo, essa pessoa não está disponível, como que eu posso, para onde eu posso direcionar essa energia também, sabe? Às vezes eu vejo o caso, Lucas, de gays que encontram alguém, ficam super emocionados e esquecem completamente da própria vida. Largam todos os amigos, às vezes param de se focar no trabalho, param sabe, de dar conta das próprias responsabilidades, deixa de cuidar até de si mesmo, começa a se colocar em situações de risco, tudo isso para estar com a outra pessoa. E às vezes você vai ver e perceber, a outra pessoa tá nem aí pra criatura, sabe? Então, gente, cuidado, né? Eu acho que
Um relacionamento, ele é gostoso quando ele é progressivo também. Sabe? Quando nós conseguimos dar tempo para que o relacionamento possa ir crescendo e possa ir amadurecendo. Porque se você começa uma relação já em 220, para onde que ela E vai assim, depois? eu fico pensando, por exemplo, nesse caso da pessoa que ela renega a própria vida pra estar com outra pessoa. Se a outra pessoa, e dependendo do comportamento dela, claro, não prometeu isso, não alimentou isso de alguma maneira, tipo, não é nem responsabilidade da outra pessoa, né? Porque muitas vezes a gente sai, a pessoa foi tóxica e tudo mais. Não, às vezes você foi tóxica, sabe? Uhum. E com você mesmo. Esse é o pior. Exatamente. É. Você foi tóxico Ó, consigo lacramos mesmo. aqui juntos, hein? Aham. Lacramos juntos. E aí é foda, porque, e querendo ou não, sempre é uma responsabilidade. A gente tem responsabilidade primeiro com a nossa vida, né? É isso. Você nasceu com a sua vida. Verdade. É isso. Você não nasceu com a vida da outra pessoa. Você nasceu. Ou não. E vai morrer Vai com morrer e ela. vai deixar de existir junto com ela. Porque você é a vida. E é a mesma coisa, né? Eu vou entrar num papo filosófico aqui. Ah, pronto, não. Não entra não vem filosofar aqui agora, Lucas. Não é momento pra isso. Ah, a gente tá vendo? Olha só, uma pessoa inteligente como eu não podendo exibir a própria inteligência, mas tudo bem. E aí, eu queria te perguntar algo. Manda. Diante de tudo isso que a gente conversou, você acha que gays merecem direitos? Não, brincadeira. Você Só acha que existe e tem como ter uma paixão ali no primeiro date, no primeiro encontro? Acho que sim. Acho que às vezes é possível se encontrar uma pessoa e falar: aqui tem alguma coisa. É. Olá, quero conhecer mais de você. É possível. E às vezes. E às vezes de uma forma muito genuína, sabe? Agora, acho que o desafio é conseguir perceber como que isso se manifesta ao longo da vida. Porque tem gente que toda vez que conhece alguém, o primeiro encontro se apaixona. Sabe? Tem gente que às vezes depois de vários encontros com vários caras diferentes não consegue se apaixonar por nenhum. Então, cuidar desses extremos eu acho que é importante. Agora, ter uma paixão após o primeiro encontro, sim. Inclusive, eu acho que se tu não tiver um pouquinho apaixonado no primeiro encontro, dificilmente tu vais conseguir ir pro segundo. Tem que despertar aquela faísca, sabe? Senão, qual é a graça? Interessante. Eu também acho. E é diferente, porque aí tem que saber diferenciar, né, a paixão da ilusão. Ó, profundo. Ó, ah, A paixão da dá pra ir ilusão. mais. Porque a paixão nada mais é do que dopamina, né? Então, se você. A dopamina, ela faz você querer ver outra pessoa. Não, para. Como assim, amigo? Reduzir paixão à dopamina? Ah, tá. Paixão é dopamina agora. Não, a nível cerebral, sim, entendeu? A nível cerebral eu acho que é muito mais complexo do que acontece. Tem dopamina, óbvio que tem. Mas paixão é sobre os sentidos, é sobre todos os órgãos dos sentidos juntos, com dopamina, com estímulo, com toque, com pegada, com barba no meu pescoço. Mas Cara, aí, eu me mas olha empolguei. só. Se você tem uma conexão com a pessoa no sentido de o jeito que você observa dela te lembra algum. Oh, nossa, eu vou ser bem científico agora, mas te lembra alguma coisa da história de vida que é uma coisa positiva pra você. Se o que ela fala é algo que te agrada, que tem o mesmo objetivo, uma visão parecida com a sua, se você sente tesão nela, porque é o tipo de imagem que você construiu com o tempo, obviamente seu cérebro vai entender. Interessante isso, começa a liberar dopamina. E a dopamina ela é liberada quando você não está com a pessoa, quando você não está fazendo atividade, né, em alto nível. Então você vai querer ver a pessoa sempre, entendeu? Então a paixão, mas é justamente o que você falou. Pra gente ter o segundo date, precisa existir essa dopamina, porque senão você não vai. A não ser que você vá forçado, assim, se forçando, né? É justamente é um É, hábito, né? Essa coisa gostosa. eu tô curioso, então é isso. Então, a pergunta que fica é: estou apaixonado ou chapadão de dopamina? É a mesma coisa no final das contas. Nossa, que absurdo. Essa é uma, Pois é. essa é uma boa informação na hora que a gente quiser dispensar um gay
quando a gente não tava de um relacionamento, né? Eu falei assim, gato, calma, você não tá apaixonado por mim, é só dopamina, vai passar. Sim. Ou falar, então, você não gerou muita dopamina pra mim, então... Nossa, eu vou começar a avaliar isso, hein? Eu quero saber quanto de dopamina você consegue liberar no meu organismo. Ah, pois é, foi pouco. Podia ter um medidor, né? Pois é, o medidor de dopamina. Assim, Imagina. essa sua Ai, não performance, apitou, desculpa. essa sua performance sexual não me gerou dopamina. Beijos. Exatamente. Mas é importante, né? E uma coisa que eu acho que depois do primeiro encontro a gente tem que pensar é na questão justamente dessa projeção, porque é normal a gente projetar nas outras pessoas, né? Ou seja, a gente jogar nossas questões para as pessoas em certo nível, que é o que a gente estava Sim. falando. Mas será que a gente já tem um estilo, uma pessoa pré-definida na nossa mente, tipo, um par ideal na nossa mente? Será que isso é saudável? Porque, e aí isso é evidenciado muito no primeiro encontro, porque no primeiro encontro você tem pouca informação da pessoa, e às vezes você já começa a idealizar demais, né? Colocar expectativa demais, projeção demais, significa que você já tem um personagem e você só tá encaixando a pessoa nesse personagem, É entendeu? verdade. Você pega, tipo, a pessoa e coloca nesse personagem. E aí isso é importante de se ter, porque É verdade. quem que é esse personagem, entendeu? Ok, é. Às vezes eu posso me apaixonar pela pessoa e falar, nossa, essa pessoa parece uma pessoa interessante, quero conhecer mais dela. Sim. Outra coisa é achar que eu posso julgar quem é a pessoa completamente só pelo que eu vi, porque não é assim. Vai conviver com uma pessoa pra tu ver uma coisa. Sabe? É sobre isso, gente. Você percebe que tá apaixonado mesmo quando você vai conviver com a pessoa e não tem vontade de jogar ela pela janela. É o que dizem, né? Pra conhecer uma pessoa, more com ela. More com ela, gente. Eu quero ver se tu consegue morar com ele, com todos esses defeitinhos que ele tem, escrachados na tua cara todos os dias. E se tu não jogar ele pela janela, ou não se jogar pela janela, muito provavelmente é sinal de que é paixão. Essa coisa de bêbado de dopamina é ultrapassada, amigo. O negócio agora é convivência. Você sabe que uma coisa que eu penso, assim, uma coisa que eu não acho que eu não faria de jeito nenhum é, tipo assim, se eu casar, morar junto com a pessoa, eu não vou dividir quarto. Não vou dividir quarto. Não vou, jamais. Meu Deus, tu é desse nível, então. Então vai ter que ficar uma cama de casal no meio dos 2 quartos, é isso? Ou se brincar, às vezes mora no mesmo prédio, mas não no mesmo apartamento. Meu Deus. Atenção, meu futuro marido. Tá ouvindo isso? Então, basicamente, o que tu estás falando pra gente aqui é se o cara quiser casar contigo, ele tem que lidar com as questões dele sozinho, assim. Ele tem que entender que há um limite do quanto ele vai poder compartilhar da vida dele contigo. Amigo, é sobre decoração. É sobre bagunça. Entendeu? É isso. Que pra mim, Pera, mas tu és uma pessoa muito bagunceira ou tu és uma pessoa bem eu me organizadinha? acho organizado, na verdade. Eu me acho bem organizado. Pois é, que nem os meus pacientes que dizem que não são ansiosos e estão lá, eu consigo ver na testa deles fritando de ansiedade. Mas, meu filho, vai no meu apartamento agora pra ver, tá tudo organizadinho lá. Mas você tá em Uberaba agora, né, meu amor? Eu espero que no mínimo tenha dado uma organizada na casa antes de sair. Mas tava. Ou por acaso deixasse louça na pia. Não, vai uma pessoa lá pra limpar, entendeu? Toda semana, tudo perfeito. Ah, Lucas, cala essa boca. Vem me falar de casa organizada quando tu contrata alguém pra fazer isso. Não é sobre organização, é sobre ter condições. Eu quero saber se tu és uma pessoa organizada quando tá na loucura da semana toda e não ter tempo de contratar alguém pra limpar tua casa. Tu és organizado mesmo assim? Eu sou organizado, menino. Eu arrumo minha cama, eu deixo meu espaço, minha mesa de trabalho toda organizadinha, toda prontinha, entendeu? Oh, meu Deus, que coisa mais fofa. Então, assim, é sobre isso. É porque eu valorizo muito meu espaço pessoal. Então, eu acho que por isso que eu não moraria com outra pessoa. Eu entendo, Nossa, amigo. a gente deu uma volta no assunto, Pois né? é, de repente esse gay emocionado ficou pistola. O que foi que aconteceu com esse gay? Pois é, minha história de vida também é essa. Por isso que eu tô falando, não sou tão O gay assim. que cansou de ser emocionado fica revoltado agora, não quer mais dividir casa, não quer mais casar. Na verdade, ele quer que todo mundo se foda e depois vai foder ele. Entendo. Exato, perfeito. Perfeita definição. Eu entendo. Perfeita. Quem nunca, né, gente? Quem nunca? Mas, amiga, eu tinha até escrito aqui na pauta sobre. Lá vem. Existe espaço para gays emocionados na comunidade.
né? Na comunidade gay, claro. Mas eu acho que eu queria que a gente... E te perguntar uma outra coisa. Você acha que existe espaço para gays que demonstram dentro da comunidade? Você acha que os gays que costumam demonstrar afeto, assim, que gostam de demonstrar, como a gente falou, às vezes depois do primeiro encontro, ou durante a relação mesmo, você acha que existe espaço? Porque é uma coisa que me falam bastante. Me falam ao contrário, né? Que não existe, que gay só quer sexo, que é tudo descompromissado, tudo muito frio. Qual que é a sua percepção sobre isso? Mas falei Olha, chique, hein? é, talvez a primeira pergunta seja se existe espaço para os gays sentirem, né? Começa aí, porque acho que... Ó, aí depois eu filosofo. Não, mas é que já é muito audacioso falar sobre espaço dentro da comunidade, porque a grande maioria dos gays tem dificuldade de expressar o próprio sentimento até para si mesmo. Em terapia a É gente vê verdade. isso. Quantas vezes eu pego pacientes contando uma história super triste e eu falo pra eles: nossa, imagino que você esteja bem chateado, né? Triste. E eles não falam, eles ficam: não, nada a ver, eu tô ótimo. Eu fico: para, gay. Eu te dou um tapa na cara, assim: para de mentir pra mim, porra. O que você tá fazendo aqui então? Cadê minha arrombada? O que você tá fazendo aqui Entende? então, doido? Cadê minha sofredora? Essa é uma questão. Agora, eu acho que existe sim, amigo. Porque é muito complicado rotular a comunidade gay como se toda a comunidade fosse uma coisa só. Não é. Acho que existem N espaços, existem grupos, existem tribos, existem lugares onde frequentamos, né? É claro, não existe espaço para o gay emocionado no Grindr, por exemplo. Mas em outros ambientes, talvez exista. Se nós dois estamos aqui, e se tanto eu quanto tu recebemos inúmeras directs de gays falando sobre a dificuldade de conseguirem se expressar, sobre o desejo de poder conhecer outros gays, de fazer amizades, de ter relacionamentos, é sinal de que esses caras existem. Agora, onde eu procuro e onde eu me coloco disponível para conhecer gente assim, né, Lucas? Porque não é no aplicativo de pegação que você vai encontrar. Não é numa festa. Pode ser? Claro que pode. Mas não são os únicos espaços, né? Acho que ainda carregamos muitas crenças negativas e muitos preconceitos sobre em onde a comunidade gay está. Parece que é isso. Parece que gay só está onde tem um lugar de Eu pegação. tô... Eu tô arrepiado. Porque eu fiz uma live pra Academia do Prazer e eu falei exatamente isso. Não é? Porque a gente acha que a comunidade gay, Porque assim, a gente vai nos lugares mais fáceis, óbvio, né? Tipo aplicativo, festa. Só que a gente só para aí, globaliza tudo e acha que gay é somente desse jeito, né? E tipo, não amplia, né? Tipo, cara, tem gay na igreja, tem gay, tipo, trabalhando com você, e que são de outro, Exatamente. tem outras personalidades, sabe? Que estão em outros Então, assim, lugares, total. é. Então, existem sim pessoas que. Então, assim, na minha percepção, eu tenho a mesma que a sua. Existem sim pessoas que vão estar ali querendo receber o seu afeto do jeito que você demonstra. Mas uma coisa que é importante você saber, e que isso acontece com todo mundo e sempre vai acontecer, é que a maioria das pessoas que vão passar pela sua vida não vão gostar de você ou vão ser indiferentes, mas não vão dar certo no sentido de ter uma relação e desenvolver. E é normal, a gente não tem que dar certo com todo mundo, Não, né? peraí. Senão esse senso de comunidade até passa. Como assim? Me fala mais sobre essa coisa de que nem todo mundo que vai passar pela minha vida vai gostar de mim. Poxa, Lucas, obrigado. Me sinto bem melhor agora. Exatamente, é uma coisa que a gente tem que lidar. Sabe? Porque a maioria das pessoas não vão ter o mesmo valor. E é isso, por isso que a gente se aproxima de algumas pessoas e de outras não. Porque é como se a gente tivesse esse senso ainda de grupo, sabe? Aí a gente tem que se fechar num grupo de amigos e família com valores parecidos, e é assim que a gente. E até mesmo relacionamento, e assim a gente se fixa. Porque a maioria das pessoas, elas não vão gostar ou vão ser neutras quanto a você, né? Uhum. Agora, se você for o Jonah, as pessoas vão simplesmente te detestar, né? Porque o Jonah é essa pessoa.
Engraçado, não é o que eu costumo ouvir, assim, muito pelo contrário, acho que eu sou uma pessoa agradabilíssima, uma ótima companhia. É, né? Ofende todo Eu, mundo, pelo nosso. menos, eu pelo menos consigo dividir casa com as pessoas, né? Já não sei outros por aí, então... Ai, isso pra mim é uma qualidade, tá? O não dividir, no caso. Olha só, vamos pro segue dessa bagaça? Ai, vamos, saudade do SEG, hein? Saudades do segue. Então tá, vamos de segue. E ó, primeira pergunta. Como evitar de me apaixonar rapidamente pelos caras? Lucas, você é uma pessoa aí que não tem coração, fala pra gente. Qual que é a tua melhor dica pra galera? Ai, no começo do episódio você tá falando que eu era super emocionado, agora já tá falando que eu sou sem coração? Como assim? Que mudanças são essas? Sim, não, mas é porque você sai de 0 a 100 muito rápido, né, amigo? Ah, é meu Então, jeitão de até o ser. final do episódio pode ser que a minha opinião mude de novo, mas tudo bem. Não enrola não, fala lá. Como evitar de se apaixonar, né, rapidamente? Eu acredito que uma coisa importante pra você ter é entender o que você tá buscando nas outras pessoas, sabe? Porque pessoas que se apaixonam muito rapidamente, né, e que isso é um padrão da vida dela, normalmente elas estão buscando alguma resposta, alguma solução nas outras pessoas, né? Que é o que a gente tem falado aqui. Entender o que você tá buscando é importante, e até mesmo que a gente. Relacionamentos são isso, né? Relacionamentos a gente busca alguma coisa da pessoa. É interesse mesmo. Só que tá tudo bem você buscar, só que não, a pessoa não pode ser sua única fonte daquilo, né? Daquele sentimento, sei lá, se você tá buscando segurança, se você tá buscando pertencimento, você acha que só uma pessoa ali vai te trazer isso? Não. Você tem que procurar isso no trabalho, você tem que procurar isso com seus amigos, se você tiver algum contato com a família. Então, assim, né? Em lugares que você se sentir confortável, mas não somente com uma pessoa. Então, eu acho que você ter esse. E aí, a gente fala novamente, rede de apoio facilita, né? Porque aí você não joga tanto peso, né? Parece que não é, você não fica tão desesperado para isso. Verdade, é? Eu gostei. Lacrei. Lacrou. Lacrou. Agora é só esperar os likes, galera. Inclusive, compartilhem esse Por episódio. Esse favor. episódio pra vocês compartilharem muito. E marquem o underline pod gay. Exatamente. Marca a gente nas redes sociais, compartilha com os amigos, manda pra todos os teus amigos gays emocionados e fala assim: olha só, amigo, um episódio pra você. Exatamente. Exatamente. Talvez eles chorem depois, mas daí é outra história. Exatamente. Vamos pra próxima? Cada um lida dos seus problemas. Aquele do psicólogo. Psicologia por amor. Vamos pro próximo. 100% terapeuta. Olha só, devo demonstrar meus sentimentos para o cara que estou conhecendo? Óbvio que sim. Deve. Gente, pensa o seguinte, olha só. O que significa demonstrar sentimentos? Acho que se eu tô me relacionando com uma pessoa, é super importante que ela tenha uma mínima compreensão de como está sendo a experiência para mim, do que se passa internamente comigo. E é só falando que ela vai conseguir saber disso. Então, não adianta ficar brincando de fazer essa coisa misteriosa, né, sedutora, ai meu Deus, ninguém me toca, porque perde a graça. É o típico gay que fica fazendo joguinho, sabe? Tá tudo bem se você não gostou, e tá tudo bem admitir que você tá afim também. Acho que facilita e permite que as pessoas possam se conectar contigo. E permite, inclusive, que você consiga medir quais são as pessoas com quem você pode se conectar. Porque é isso. Se eu tô conhecendo alguém, me atraio pelo cara, e compartilho com ele e falo, olha só, na real que eu tô curtindo muito de conhecer, e ele para de me responder e some, isso me diz alguma coisa, né? Então, na verdade, que bom que eu descobri isso agora, e que bom que eu posso seguir a minha vida, porque é sinal de que essa pessoa não estava emocionalmente disponível. E ótimo, agora eu sei disso. Então, é importante compartilhar. Eu gosto de saber como que as pessoas estão se sentindo. O que tu acha, Lucas? Tu acha que as pessoas devem compartilhar, devem demonstrar E eu sentimentos? concordo, e até mesmo porque se você fica com muito medo da reação da pessoa, não faz sentido, porque você vai criando um personagem, outra pessoa gosta de um personagem que não vai se manter, né? Então você tem que ser sempre honesto. Você Oh, sempre tem yeah. que ser sempre honesto, porque aí você vai ter Uhum. certeza. É melhor você ter essa dor agora do que daqui pra frente, entendeu? Porque a dor de agora
quando você tá conhecendo a pessoa, tipo, é muito mais fácil de você seguir em frente, né? Então, eu Nossa, acredito sim. bastante na importância de demonstrar, né? E demonstrar os sentimentos também, até para antes de você demonstrar, você tem que entender, né? Então, essa é uma dica que eu dou, né? Você compreender Aham. melhor o que tá acontecendo, ter um mínimo de consciência, né? Do que você tá achando pela pessoa, até pra você não chegar pra pessoa falar isso, depois você toma atitude contrária e vira aquela coisa, aquela bagunça, vai e vem, né? Enfim, consciente. Acho que demonstrar consciente, eu Aham. acho, é Aham. é um bom caminho. E a última pergunta é: o que posso fazer para parar de ser tão emocionado? Qual é a tua melhor dica pra pessoa criar vergonha na cara, Lucas? Quer dizer, pra parar de ser emocionada. Eu ia fazer essa piada, que droga. Eu ia falar, tomar vergonha, né, cara? Mas brincadeira, eu acredito que a minha primeira resposta vale bastante pra essa, né? De você entender o que você tá buscando nas pessoas. Mas eu acredito que a primeira coisa seja focar em estratégias para sua vida, sabe? Criar uma rotina para você que seja prazerosa para você, né? Porque vai parecer nada a ver, só que quando você estrutura a sua vida, a sua rotina, né? Os seus afazeres com pessoas que estão na sua vida já há um tempo e afazeres que você faz ali sozinho, né? Isso te traz uma estabilidade muito grande, né? Porque você tem uma rotina estável, você tem seus prazeres estáveis. Isso é ótimo. Então isso ajuda você a ser tão emocionado e precisar buscar tanta estabilidade nas outras pessoas. Então eu acredito que essa reestruturação é muito melhor. É voltar a se você é muito emocionado, é porque esse é um sinal que você tem que voltar para você mesmo, né? Colocar o foco em você mesmo, né? E você, o que você Arrasou. diria para esse ser? Olha, eu lembro de uma frase de uma professora que dizia que onde há excesso há falta. Eu acho que, quem sabe, o gay super emocionado pode ser também uma pessoa que tenha dificuldade de se conectar com como ele de fato tá se sentindo, sabe? Às vezes essa emoção toda é só medo. Às vezes essa emoção toda é só ansiedade. É só vergonha. É só necessidade de aprovação, sabe? É só medo de ficar sozinho. Então, eu acho que cada pessoa sabe os próprios fantasmas que tem. Pode não saber como lidar, pode não saber de onde vieram, mas sabe quais são os fantasmas que tem. Então, o que fazer, né, para parar de ser tão emocionado? Eu acho que cuidar um pouquinho mais de si, sabe? Entrar em contato com o que faz sentido na minha vida e encontrar e buscar recursos para me sentir bem, para me sentir melhor e vivo e pertencente nesse mundo. Porque é isso, às vezes a gente se desespera num relacionamento simplesmente porque tem outras partes da nossa vida que estão carentes, precisando de cuidado e não olhamos. Então, acho que fazer esse exercício, sabe, Lucas, de autorreflexão e perceber, como que este relacionamento, a entrada de uma nova pessoa hoje impacta e o que isso representa na minha vida. Acho que eu começaria por aí. É delicado mesmo, tá, gente? Nós estamos falando de coisas bem sensíveis aqui, mas eu olharia por aí. Nossa, mas arrasou. Obrigado, querido. Vê se ficar falando mal de mim aí. Eu também sei falar umas coisas Arrasou bonitinhas. na resposta. Muito bom. Ai, não posso elogiar muito, né, gente? Vocês percebem. Ai, por favor. Enfim, eu acho que também a gente pode voltar ao nosso quadro também, de há muito tempo, né? De Psi Indica. E eu acredito que você deva começar, porque eu esqueci a minha indicação nesse momento. Então, Claro. se você puder começar, É Jonah. sempre tudo no meu, né? Eu quero indicar, na verdade, olha, concorrentes aqui, tá? Mas eu vou indicar um outro podcast pra vocês, que é o Cafonada Podcast. Os meninos são maravilhosos, super engraçadíssimos. E, na verdade, pretendemos, né, Lucas, em algum momento fazer um crossover com eles e gravar um podcast Sim, juntos. Quer dizer, um episódio, né? Mas ainda assim, juntos. Então, fica aí juntos. a indicação. O Lucas acabou de jogar no Google alguma coisa aleatória aqui pra falar pra vocês.
E fala, É que eu tava tentando lembrar o nome do livro. qualquer indicação, amigo, manda. A minha indicação, ela não necessariamente é um conteúdo voltado para o público LGBT, mas é porque quando a gente tava fazendo esse episódio, eu lembrei muito desse livro. E é um livro de uma psiquiatra que eu gosto muito, né? Que vocês devem ter ouvido falar, que é a Ana Beatriz. Aham. E é o livro que chama Mentes que Amam Demais. Eu pesquisei porque eu tava, tipo, pessoas que amam demais. Aí eu lembrei, Mentes que amam são mentes que amam demais. demais. E eu gosto porque eu costumo não indicar esse tipo de livro com temas genéricos para as pessoas, só que ela fala com muita propriedade e de maneira muito didática, né? E ela fala de maneira bastante ampla sobre essa questão, então eu acredito que seja um livro muito bom para quem quer entender mais sobre esse assunto. Arrasou. Eu vou procurar e vou ler, gostei. Vou ver se essa indicação foi boa mesmo, se não for, vou te dar uma votora. Ah, me respeita, viu? É que se você não gostar, é porque você não entendeu o conceito. Mas, entendeu? Mas me fala, Jonah, Tá bem. onde as pessoas podem te seguir, né? Agora que a gente está chegando ao fim desse episódio, onde as pessoas podem te acompanhar mais, né? Além do seu No OnlyFans. Instagram, no TikTok, no Twitter e no meu cu como @meuPCK. Legal. E você tem que perguntar de mim. E você? Isso. É, underline Lucas De Vito no Instagram, TikTok e Tinder, claro, né, gente? A gente falou tanto aqui, né, Gente, de... essa safadeza dele de querer divulgar as redes sociais, é tudo isso só pra falar que ele tem um Tinder @LucasDevido. É esse o É objetivo. É claro. divulgar, na verdade, o teu Tinder. Tá bom. Ok. Exatamente. Ah, tem que aproveitar o espaço, né? Tem milhares de pessoas ouvindo a gente, eu vou deixar isso passar? Não vou. Depois dessas confissões que tu fez aí, talvez o número de pretendentes diminua ou aumente, né? Descobriremos nos próximos Vamos ver. episódios. Eu aviso aqui. Por favor. Ah, e não esqueçam de seguir a gente, claro, no underline podgay no Instagram. Por favor, né? Não, esse é o tipo de coisa que eu acho que nem precisa mais divulgar, porque eu espero que todo mundo que tenha chegado até esse episódio aqui e até este minuto do episódio já acompanhe o Podgay. Se ainda não acompanhar o Podgay nas redes, para tudo que você está fazendo e vai lá no nosso Instagram, checa lá, porque lá tem enquetes, teremos conteúdos e tem bastante coisa vindo pela frente. É E isso por trás então. também, mas é outra Por história. trás, que é muito gostoso também, né? Mas é isso, então, com esse clima gostoso, a gente termina o episódio de hoje. Muito obrigado a quem nos ouviu até esse momento, né? Quem teve a paciência. A gente ama vocês, entendeu? É verdade. Obrigado pelo apoio, gente. Obrigado pelo carinho pra você que tá ouvindo. E até a próxima quinta que tem mais. Tchau. Beijinhos. Tchau.